Bom dia, vamos dar início à nossa primeira aula do terceiro bimestre. Sou o professor Leandro Garcia Neto e a minha disciplina, vocês já conhecem, é o ensino religioso. Unidade temática: o papel que as crenças religiosas desempenham na vida social. Conteúdo: crenças religiosas. Habilidades: discutir como filosofias de vida, tradições e instituições religiosas podem influenciar diferentes campos da esfera pública, política, saúde, educação e economia. Essa habilidade ela é em relação ao todo o conteúdo do terceiro trimestre. Terceiro bimestre, no caso, me desculpa. Então vamos dar início à nossa primeira aula. Desde que existe no mundo, o ser humano sempre teve algum tipo de religião. Deuses, espíritos, forças da natureza. Em todos os tempos, a humanidade acreditou em alguma coisa. Então vocês têm aqui uma ilustração que representa esse processo de crença evolutiva da humanidade. No início, a gente tem as crenças religiosas se voltando para o divino nos elementos naturais, nos elementos da natureza, como o Sol está aí sendo representado. No segundo momento, a gente tem uma Vênus do período paleolítico, certo? Essa aí é uma das Vênus mais conhecidas, essa estrutura, tá bom? Ela é a Vênus de Willenderfort, da Áustria, datada de 30 mil anos a 25 mil anos antes de Cristo. Na sequência, a gente já tem aí uma divindade na mitologia egípcia, né? Representando essa crença do politeísmo e representando também essa crença que trabalha com um Deus com características humanas e características de animais, né? A gente vê um Deus sendo representado de uma forma antroposomórfica, no caso é o Anubis. E na sequência a gente tem a mitologia grega, né? Vocês vão observar aí Zeus, todo-poderoso, Deus dos deuses. E por último, na escala evolutiva, a gente tem a figura do Deus ligado ao cristianismo, Deus cristão, ou o Deus islâmico, ou o Deus judaico, porque ele representa um grupo de crenças religiosas monoteístas que creem em um único Deus. Então a gente tem aqui uma escala evolutiva, tá? Para demonstrar para vocês que desde o princípio da humanidade a gente vê essa questão de religiosidade presente na história humana. O que é uma religião? Será que é possível achar uma forma de explicar algo tão complexo e rico? Nós já estudamos que religião vem do latim religare, né? Ela tem a ideia de conectar, de aproximar o homem de Deus. Então nós vamos ter diferentes tradições religiosas com esse objetivo: aproximar o homem do divino. Nessa ilustração vocês podem observar diferentes pessoas com o pensamento em diferentes tradições religiosas, certo? Mas vocês também observam que cada tradição religiosa tem um símbolo para representar. Se cada tradição religiosa possui um símbolo, cada uma vai possuir um templo religioso, um local sagrado para se comunicar com Deus. Se existe um local para comunicação, então nós vamos ter rituais, um processo ritualístico que deve ser cumprido entre o fiel e o sagrado. Ele pode ser vivido
na informalidade, um ritual informal, você com suas particularidades, suas orações, tá? E ele pode ser vivido no coletivo, você em grupo, socializando uma experiência de vida. Então, como é que a gente vai conseguir explicar algo que é tão complexo e rico de ser observado, analisado e estudado? A gente vai compreender, tentar entender essas tradições religiosas. Podemos seguir algumas pistas. Por exemplo, geralmente as pessoas procuram na religião a resposta a certas perguntas muito difíceis, mas que todo ser humano gostaria de ver respondidas. Perguntas difíceis? Que perguntas são essas? Vamos ao exemplo. Qual o sentido da vida? Vocês estão no 8º ano, devem ter entre 13 e 14 anos, talvez tenha alguém com 12 ou alguém com 15. Já se perguntaram qual é o sentido da vida de vocês? Já se perguntaram por que vocês estão aqui? Qual é a sua missão? Por que trabalhar? Por que estudar? Por que lutar tanto se no final nós vamos morrer? Vocês nunca se questionaram? As tradições religiosas, elas tentam nos orientar a encontrar uma resposta a essas perguntas. Me perguntaram qual o sentido da vida. Respondi: para frente, sempre. Ele não vai parar para que você se cure de suas feridas ou cate seus pedaços e conserte. A vida não para. Ela não dá tempo para você se reerguer. Ele não vai parar para que você aprenda como fazer. Espera, eu vou agora colocar as ideias em ordem. Eu errei aqui, então eu tenho que fazer diferente. Não, ela vai seguir, ela vai continuar. E você precisa aprender a lidar com isso e seguir em frente. Não vai parar para que você contemple. Não vai parar para que você... Não vai parar. A vida segue com tudo que acontece e a gente precisa ter um olhar atento a tudo que está acontecendo para aprendermos, para amadurecermos, crescermos, evoluir, para que possamos evoluir com tudo que está acontecendo ao nosso redor, caminhando, seguindo, sonhando, lutando pelos seus sonhos, buscando realizar seus objetivos de vida, colocando a sua vida na prática para que ela venha acontecer hoje, no agora. As religiões, elas possibilitam que as pessoas se relacionem com forças que elas não veem, mas nos quais acreditam. Deuses, espíritos ou então um só Deus, como é o caso do judaísmo, do cristianismo e islamismo, por isso chamadas de religiões monoteístas. Muitas vezes as pessoas sentem medo, outras vezes experimentam amor, adoração, emoção para com algo invisível. Sentem que, além daquilo que podem ver, ouvir e tocar, existe esse algo. E é esse algo misterioso, comovente, que faz parte das religiões. As crenças religiosas, elas possibilitam o encontro com o sagrado.
Mas você precisa ter um olhar diferenciado para compreender este sagrado, compreender as ações deles em sua vida. Quando eu falo sagrado, no sentido do plural, as ações deles, é porque eu acabo automaticamente levando em consideração as diferentes formas das divindades. Né? São diferentes tradições religiosas, são diferentes deuses. E nós vamos conversar ainda nesse bimestre sobre as faces das divindades. Quando ele fala que as pessoas sentem medo, é porque algumas tradições religiosas colocam um Deus tão distante do homem que as pessoas acabam tendo medo da consequência das suas ações com esse ser. Se você não seguir corretamente, você será punido. Aí nós temos muitas pessoas que acabam criando medo e se afastando do Criador. E esse medo, ele é superado quando você experimenta, se permite sentir esse amor de Deus por você. Só que você não consegue ver, você não consegue tocar, mas você sente com o seu coração. O mais importante de tudo é que as religiões ensinam uma forma melhor de se viver. Elas nos dão princípios, solidariedade, respeito e amor ao próximo, piedade e justiça, por exemplo. São ideias que as religiões propõem. Podemos então dizer que as religiões em geral ensinam ao ser humano que ele é capaz de melhorar, de ser mais feliz, conquistar a si mesmo e ser mais solidário com o outro. Sim, todas as tradições religiosas ensinam como o seu adepto, o seu fiel, o seu seguidor, ele pode melhorar, como ele pode crescer, como ele pode evoluir através da boa ação, através do olhar pelo próximo, em ajudar este próximo que necessita, não virar as costas para quem necessita. As crenças religiosas, elas são extremamente positivas, mas às vezes acontece do homem que está à frente de uma tradição religiosa falar mais alto. E esse homem, quando eu falo falar mais alto, é que ele dá voz para o seu pensamento, as suas interpretações equivocadas dos textos sagrados, e faz com que aqueles fiéis que o seguem, os seus seguidores que estão seguindo, tá, possam ter ideias equivocadas. Aí vai surgir o conflito entre tradições religiosas. O conflito até mesmo entre seguidores, entre grupos de uma tradição religiosa. Você pode pensar, mas tantas vezes aconteceram e ainda acontecem terríveis guerras religiosas. Tanta gente matou e ainda mata em nome da religião. Ou você pode ainda lembrar-se de alguém que segue uma religião e mesmo assim uma pessoa que pratica atos maus e desonestos. Será que isso quer dizer que as religiões são ruins? Não, de modo algum. É que às vezes as pessoas estragam as coisas mais sagradas. A responsabilidade é delas e não das tradições religiosas. Quando você se depara com um padre que comete um crime de pedofilia, não é a instituição cristã que está falhando, mas sim aquele servo de Deus, aquele padre
que está tendo atitudes equivocadas. Quando você enxerga e observa, tá, um pastor desviando verba, não é a igreja evangélica que é errada, mas é aquele servo, é aquele pastor que está com ações equivocadas. Quando vocês leem casos do jornal de mães, de pais de santos que fizeram alguma atividade que ocasionou na morte de uma criança, não é o candomblé, não é a Umbanda, não é a instituição religiosa, é aquele pai de santo, é aquela mãe de santo que teve uma atitude equivocada. É ele que é o responsável, é ele que é o errado, não é a instituição. Como diz o texto do livro de vocês, é que às vezes as pessoas estragam as coisas mais sagradas. O ser humano, ele não é perfeito. O ser humano é um ser que é cheio de falhas. E como ele está à frente da instituição, as suas falhas, os seus erros, acabam sujando a instituição como um todo. Mas todas as crenças religiosas, todas as tradições religiosas, elas pregam o amor e o respeito pelo próximo. É muito importante você entender isso. Independente de acreditar em um, em dois, três, dezenas de deuses, ou não acreditar em um Deus, as tradições religiosas, elas pregam o amor, o respeito pelo próximo. Então, turma, essa foi a nossa primeira aula do terceiro bimestre de ensino religioso. Para esse momento, eu só quero que vocês leiam o material de vocês, tá? A apostila de vocês do terceiro bimestre. Leiam todos, peguem marca-texto. Se não tem marca-texto, vai caneta ou lápis. Verifiquem as partes que vocês consideram mais importantes dos textos. Grifem elas. Dê uma lida, dê uma estudada. E na próxima semana nós vamos começar a conversar mais sobre esses conteúdos, vamos aprofundar esses assuntos e nós vamos ter atividades para resolver. Entretanto, tem uma atividade hoje aqui no portal. São 3 questõezinhas básicas para vocês resolverem, tá bom? Um abraço para todos e até a nossa próxima aula. Obrigado.